Oi, pessoal, Prof. Camila, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o metabolismo energético, especificamente sobre a fotossíntese. E antes de começarmos, eu gostaria que vocês pensassem, e se vocês já se perguntaram, né, de onde que vem toda a energia para a gente realizar nossas atividades, né? De levantar, tomar café, praticar uma atividade física, na época que estávamos presencialmente em aula para vocês irem até o IFE, de onde que vem tudo isso? Será que quando a gente está dormindo, a gente também precisa de energia? Bom, para isso a gente precisa saber que nós, animais, nós tiramos toda essa energia dos nossos alimentos. E as plantas, elas retiram essa energia do sol. E é isso que a gente vai ver agora, sobre esse metabolismo energético. Nós chamamos de metabolismo energético todo o conjunto de reações que vão transformar substâncias químicas existentes dentro dos organismos. Essas reações elas vão sempre ser reguladas por enzimas, por proteínas que vão acelerar o processo. Algumas dessas reações são chamadas anabólicas. Essas enzimas precisam de energia para realizar suas funções. E em outras, conhecidas como reações catabólicas, essa energia ela vai ser liberada. E no metabolismo também vão ocorrer reações químicas onde vai existir troca de calor entre esses processos. E aí nós chamamos de endodérmicos, aqueles que absorvem o calor, e de exotérmicos, aqueles que liberam o calor. A fotossíntese, quando a gente fala de fotossíntese, nós estamos falando de um exemplo de reação anabólica. Nessas reações, então, substâncias bastante simples, elas vão se unir e formar uma outra substância mais complexa. E por formarem uma outra molécula, elas também são classificadas como reações de síntese. A fotossíntese, portanto, ela é um processo realizado por seres clorofilados, precisa ser clorofilado, também por bactérias fotossintetizantes e por cianobactérias. E consiste, então, na formação de uma molécula orgânica da glicose, unindo gás carbônico, água e luz. Ela é composta, então, a luz, ela é composta por pacotes de energia, que são chamados os fótons, que vocês já devem ter visto em física. Em organismos fotossintetizantes, essa energia, então, presente nos fótons das radiações que são visíveis e captadas por pigmentos especializados para apreensão da luz em comprimentos de onda azul e de vermelha. E esses pigmentos, eles têm nos seus elétrons, todos energizados, e o chamado estado de excitação. E uma vez então excitados, esses elétrons eles tendem a voltar para o seu nível de energia original, liberando a energia que foi captada. E essa energia ela pode ser dissipada então na forma de calor, ela pode ser emitida na forma de fluorescência, ou também ela pode ser convertida em energia química, que a gente denomina como fotossíntese. Os principais pigmentos da fotossíntese são a clorofila A, que vai estar presente em cianobactérias e em organismos fotossintéticos, a clorofila B, que está presente em todas as plantas e algas verdes, a clorofila C, presente nas algas pardas e também nas diatomáceas, e a bacterioclorofila, que vai absorver todos os comprimentos de onda que são invisíveis aos olhos, né, do infravermelho. E ela ocorre em sulfobactérias púrpuras que vão realizar a fotossíntese em que há liberação de enxofre. Elas vivem em local livre de oxigênio, né, porque o oxigênio ele é letal para elas e para o ecossistema que elas sustentam. As ficobilinas também,
é outro principal pigmento, né, presente em cianobactérias e algas vermelhas. E por fim, os carotenoides, que são de eucariontes fotossintetizantes, representados então pelos carotenos e pelas xantofilas. Nos cloroplastos dos vegetais, os pigmentos, eles se localizam nas membranas dos tilacoides, que a gente já estudou quando vimos sobre as organelas citoplasmáticas. E em procariontes, eles ficam nas membranas fotossintéticas. É importante a gente lembrar, né, pessoal, que as clorofilas, elas conseguem absorver uma energia luminosa azul e vermelha, né, que são os melhores para fotossíntese, com mais eficiência do que os demais pigmentos. E esses pigmentos, então, como eu já falei, estão presentes na membrana dos tilacoides, tudo bem? A etapa da fotossíntese que depende dos fotossistemas é uma etapa que a gente chama de etapa fotoquímica. E essa etapa fotoquímica, ela ocorre em duas fases, em duas etapas, dois momentos. Um momento que é a fotofosforilação, que é quando a gente vai ter a adição do fosfato com a presença da luz, e a fotólise da água, né, que é a quebra das moléculas de água na presença da luz. Essa fotofosforilação, ela pode ser cíclica, quando o fotossistema ele vai atuar sozinho, ou ela pode ser acíclica, quando o fotossistema ele vai atuar em conjunto com outro fotossistema. Toda a energia que é obtida por esta fosforilação cíclica, ela pode ser utilizada na síntese de substâncias compostas por carbono, que é a glicose. E esse processo recebe o nome, então, de fixação de carbono, pessoal, através do que a gente chama de ciclo de Calvin. E esta segunda etapa da fotossíntese, ela acontece no estroma do cloroplasto e ela não depende de luz, mas ela pode ocorrer se tiver a presença de luminosidade. Só que para que ocorra essa fixação do carbono, para que essa fixação do carbono ela de fato aconteça, é necessário que exista o que a gente chama de NADPH2 e o que vocês já conhecem, que é adenosina trifosfato, que são produtos então da etapa fotoquímica. Tá? A gente não vai entrar em pormenores no ciclo de Calvin, só mencionei ele para vocês saberem. Então, resumidamente, a fórmula da fotossíntese é: a gente tem a presença de 6CO2 mais 12H2O, que é a água, com a incidência da luminosidade. Luminosidade não significa sol, isso precisa ficar claro, tá? A incidência de luz, então ocorre a transformação destes produtos em uma molécula de glicose, 6 moléculas de oxigênio e 6 de água. É importante frisar que a origem do gás oxigênio que é liberado durante a fotossíntese é a fotólise da água e não desse CO2, certo? Alguns fatores, pessoal, alguns fatores acontecem, né? São importantes a gente lembrar deles porque eles interferem no processo da fotossíntese. A gente costuma dizer que são fatores limitantes da fotossíntese. A luz é um desses fatores, então a intensidade luminosa e o comprimento de onda que vão atingir o vegetal, eles são fatores que podem ou incentivar ou limitar a taxa fotossintética, ou seja, o excesso de luz pode também prejudicar os pigmentos. Outro fator é a disponibilidade de água, então a desidratação dos cloroplastos ele pode provocar a redução da atividade enzimática.
A presença dos poluentes atmosféricos, eles vão limitar a intensidade de luz e podem filtrar alguns comprimentos de onda. O CO2, então, com o aumento da taxa de concentração atmosférica, há um aumento da taxa fotossintética, né? Mas depois disso, então, o processo ele é inibido pela formação do ácido carbônico, né? Em razão do aumento do pH. E, por fim, o último dos fatores que são limitantes é a questão da temperatura, né? Geralmente, então, acima ali dos 50 graus Celsius, há uma desnaturação das enzimas que vão participar de todo o processo. Certinho? Para aqueles alunos que tiverem interesse, poderão pesquisar mais sobre a fosforilação cíclica e fosforilação acíclica, que consta no livro didático de vocês também. E também, se for de interesse, sobre o ciclo de Kelvin. Beijinho, beijoca, até o próximo.